Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Tenha uma excelente terça-feira. Hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós lutamos consigo, por si, para que haja cura, para que haja livramento, libertação de doenças, de enfermidades. Por isso, realizamos a unção com óleo no local da enfermidade e estamos também pedindo, determinando a Deus e determinando consigo, pedindo a Deus, determinando consigo a cura, a restauração do seu corpo físico, para que você possa ter saúde para viver, para trabalhar, desfrutar da sua família e, sobretudo, buscar a Deus. Acompanhe o caso verídico da senhora Célia. O meu grande sonho era querer ser mãe, até que engravidei e tive a primeira gravidez, onde às 12 semanas recebi a pior notícia, porque o médico disse-me que o feto estava morto. E assim que o médico me disse que estava morto, não é fácil, porque nós temos que lidar com os nossos sentimentos, e foi um momento muito difícil que eu e o meu marido tivemos que enfrentar. Até que o médico disse que eu tinha que ser internada para tirar o feto, né, porque estava morto. E chorámos os dois, sentámos, encostámos o carro até, os dois sozinhos, falámos com Deus e dissemos: olha Deus, aconteceu, foi porque o Senhor não permitiu, não era a altura indicada, mas Deus tudo sabe. E tive o aborto. É feito tal e qual como se fosse um parto. Nós passamos por medicação que nos é dada, provocar a expulsão do feto, tive contrações, tive tudo. São momentos que não são fáceis. Eu posso dizer que tenho um momento, uma imagem marcante, porque é uma imagem que, por mais que eu queira esquecer, não dá. Quando eu expulsei o feto, eu estava na casa de banho e eu agarrei o feto e fiquei com o feto na mão, e ali eu vi que era um feto, estava completamente formado, mas é uma imagem que, lá está, não esqueço, né? Por mais que eu queira esquecer, não há como, mas fica sempre marcado, mas nada que com a minha fé em Deus eu não tenha ultrapassado. Nós somos colocadas no mesmo sítio onde nós ouvimos as mães e os bebés a nascerem, os bebés a chorarem, e eu estava ali e não tinha nada. Eu iria sair sem um bebé enquanto as outras mães iam sair pela mesma porta que eu, mas com o bebé nos braços. São sentimentos que é muito difícil nós lidarmos com eles. Depois tive o sonho e a vontade de tentar novamente com o meu marido e tinha a minha fé em Deus, e se não foi da primeira, tinha que ser da segunda. E não é fácil, porque neste um ano de espera que eu tive a voltar a engravidar novamente, eu tive que lidar com os meus sentimentos, porque eu fiquei magoada comigo mesma. Posso dizer inclusive que eu ganhei mágoa de mim, porque eu podia ter provocado um milagre, eu podia ter feito alguma coisa ali naquela hora, quando a médica me disse que o feto estava morto, e eu aceitei a notícia, e então ali eu fiquei magoada comigo mesma, porque a minha fé ficou adormecida, eu não despertei a fé no Deus que eu vivo e no Deus que eu sirvo, e fiquei muito triste e revoltada comigo mesma. E só quando eu consegui fazer as pazes com Deus, digamos, quando eu me consegui perdoar a mim mesma, aí eu voltei a engravidar novamente, e aí eu tinha a certeza que tudo ia dar certo. Quando eu fui fazer novamente a ecografia das 12 semanas, recebi uma notícia muito triste. Recebi a notícia que o feto tinha anomalias. Era uma criança que não tinha nariz, todos os ossos da face não existiam, e tinha um percentil da nuca completamente elevado, queria dizer que era uma criança mongoloide. Era uma criança que ia ter problemas de futuro se ela nascesse. Lógico, é um choque quando nós recebemos a notícia, mas assim que eu e o meu marido saímos da clínica no fim de fazer a ecografia, nós determinámos que, se Deus permitiu, tinha que nascer perfeito.
agarrei-me a Deus e usei a minha fé no Deus que eu vivo para eu conseguir ultrapassar a situação. Saí de lá, eu e o meu marido, lógico, na hora vêm as lágrimas, porque nós não somos de ferro, temos sentimentos, e na hora não é fácil, mas assim que saímos lá, nós demos as mãos, eu e o meu marido, e fizemos uma oração. E pedimos a Deus que, se Deus tinha permitido que eu engravidasse novamente, a criança tinha que nascer normal. Liguei ao meu médico, fui ter com o meu ginecologista, onde o meu ginecologista me disse que o melhor a fazer era abortar. Eu disse-lhe a ele que isso estava fora de questão, era algo que não iria acontecer, porque da primeira vez eu fiz isso, da segunda vez Deus ia fazer o milagre. Até que o meu ginecologista disse, olha, eu não posso fazer nada em relação a esta gravidez, então vou-te mandar para uma clínica de especialidade para Coimbra, vais ter que sujeitar-te a diversos exames e a decisão é tua. Cheguei a Coimbra, os médicos mandaram-me fazer o rastreio bioquímico, que era para realmente ter a certeza se havia anomalias ou não, onde o rastreio bioquímico deu positivo, era um feto com anomalias. E lá, novamente, os médicos disseram que o melhor a fazer era abortar, porque se aquela criança nascesse, ia ser uma criança com problemas de futuro. E eu disse que não, porque se realmente Deus existia, Deus ia mostrar e Deus ia usar aquela criança para glorificar o nome dele. E então os médicos, depois do rastreio bioquímico, fiz a amniocentese. É um exame que nós temos que estar 4 dias de cama, não se podemos mexer, que é para o feto não deslocar. Passei por tudo isso, foi uma espera muito dolorosa. No meio disto foram 7 semanas de espera até vir o resultado da amniocentese. E eu fiz a ecografia das 21 semanas. E quando eu fui fazer essa ecografia, que é a que vai precisar as medidas dos ossos, dos nervos, dos tendões, para ver se tudo está ok, o médico diz na minha cara, isto está tudo normal, não tem qualquer problema, mas isto não vale de nada. Esta ecografia não é válida porque enquanto não vier o resultado da amniocentese, isto é um feto com problemas. Só que aí eu já tinha usado a minha fé e vivi toda a minha gravidez tranquila, não tive qualquer tipo de ansiedades, não tive qualquer tipo de medos, porque ali eu estava 100% agarrada a Deus e convicta que Deus tinha feito um milagre. Inclusive, eu fiz a unção com óleo na minha barriga todos os dias com o meu marido, nós orávamos de madrugada, ungia a barriga e eu falava com Deus que Deus tinha que fazer um milagre, porque tudo o que Deus faz com perfeição. Deus não faz as coisas por medidas imperfeitas, Deus tudo o que faz é perfeito. Então aquela criança para mim já era perfeita, mesmo que os médicos dissessem o contrário. E o resultado veio que era um feto masculino e que não tinha qualquer anomalia nas 17 metástases que tinha sido analisadas, não havia qualquer problema, era um feto 100% normal. Passei o resto da gravidez e depois o Miguel nasceu. E assim que o Miguel nasceu, chorou, meteram-me ao pé do rosto. E ainda hoje é uma coisa que o Miguel faz. A primeira coisa que o Miguel fez foi pôr umas mãos no rosto e só depois dele ter olhado para mim, ele desatou a chorar e olhei para ele e fiquei em paz, porque eu já sabia que era normal e não tinha qualquer anomalia. Ali foi aquele momento decisivo onde foi mostrado realmente o milagre que tinha acontecido, porque o meu próprio médico, que foi quem fez o parto, o meu médico disse que não havia palavras para explicar o que tinha acontecido, porque realmente comigo não valia a pena fazer desafios, que o meu Deus era maior do que a própria medicina, não é? Inclusive eu posso dizer que no fundo ele é o nosso orgulho. A própria professora dele, da pré, ela diz que ele é uma criança muito inteligente, não tem qualquer problema a nível de memória. É uma criança bastante inteligente, é uma criança que aparentemente não está lá, mas depois vão perguntar e ele sabe as respostas de tudo. Tem bastantes atividades, nunca está parado. Tem inglês, tem piscina, tem música, tem ginástica e é o nosso milagre. Deus restaurou a vida desta senhora. Deus lhe deu a força, Deus lhe deu o vigor,
Deus lhe deu uma nova vida. E é isso que Deus quer fazer consigo. A senhora que está doente, o senhor que está debilitado, a senhora que está fraca fisicamente falando, às custas de uma doença, você que está passando problemas de saúde, uma inflamação, uma infecção que não passa de jeito algum, um problema crônico considerado incurável. Você já tentou ajudar esse seu familiar doente, já foi operado, já levou para um país, já levou para outro país, já buscou um especialista, já buscou um médico supostamente melhor, mas nada adiantou. Então venha hoje colocar o seu corpo debilitado, venha hoje colocar o seu familiar doente nas mãos de Deus. Se você puder, traga-o. Se ele estiver internado, venha com a fotografia dele ou dela, estaremos determinando a sua cura, estaremos determinando a cura dos seus familiares. Hoje, terça-feira, em todas as igrejas universal, aqui no Funchal, na rua Doutor Brito Câmara, número 32. Qualquer informação que você precise, 21-836-8008. O meu inferno começou desde muito pequena. Eu com 7 anos comecei a ter visão de vultos. Eu via pessoas mortas. A minha mãe levou-me para um centro espírita porque eu comecei por desmaiar. Eu desmaiava constantemente em qualquer lugar e não sabia porquê. A minha mãe era uma pessoa muito rude nessa altura e espancava-me muito. E a minha mãe, houve uma altura na minha infância e da minha juventude que eu pensei que a minha mãe não gostava de mim, não me amava. E foi quando eu tentei o meu primeiro suicídio, porque para mim o chão tinha-se aberto. Eu comecei a ter depressão profunda com 18 anos. Era um vazio que havia dentro de mim, era uma tristeza enorme, que nada comatava, nada supria aquela tristeza, aquela angústia que havia dentro de mim, aquele vazio. Eu comecei na bebida, álcool, droga, tabaco, tudo. Eu tinha a coluna de uma pessoa de 60 e tal anos e que eu não conseguia andar. Eu estava a andar numa cadeira de rodas. Tive um problema grave também nos intestinos. Para além desse problema que eu tive grave nos intestinos, eu tive um tumor maligno. Eu casei muito nova, pensava que casando eu iria encontrar a felicidade, não é? O preenchimento. E isso não aconteceu, como é óbvio. Pior ainda, porque fui vítima de traição durante imensos anos. Eu achava-me a pior pessoa ao cimo da terra, a pior mulher ao cimo da terra, com 34 anos. Foi quando eu descobri, por último, que ele tinha mais uma vez me traído e eu tentei o suicídio cortando os pulsos. Mas ouvi o Bispo Macedo no rádio, no momento em que eu estava sozinha, não tinha ninguém em casa. E no momento em que eu estava para cortar, eu estava mesmo com a lâmina nos meus pulsos. O rádio começou a tocar do nada, com o Bispo a falar, dizendo: você que está aí, que se acha sem valor, Jesus a ama. E isso para mim foi a palavra de salvação, não é? Para mim foi tudo quanto eu precisava ouvir. Porque tinha passado por tudo isso, para além das doenças que tive, que eu fui muito doente durante toda a minha vida, não é? Para mim foi a luz ao fundo do túnel. Eu estava
quando eu entrei na Igreja Universal pela primeira vez, eu estava no fundo do poço. Eu não via saída, eu não via luz. E a voz do bispo, para mim, foi a luz que eu precisava. Então, eu comecei a ir à Igreja Universal e a usar a minha fé para combater todos os meus problemas. A médica, ela mandou-me para o Hospital Santa Cruz, para ser operada. Eu usei a fé, não é? Antes de ir. E o médico observou tudo e disse assim, disse-me: o que é que a senhora veio cá fazer? A senhora não tem nada para ser operada. Eu disse: doutor, pode-me explicar o que significa isto que eu tinha? E ele disse-me: olha, minha querida, é assim, o que você tinha era um tumor maligno. Agora eu digo-lhe uma coisa, não me pergunte como, nem porquê, porque foi um milagre. E comecei a ter consciência que eu precisava do Espírito Santo. Eu tinha que ter o Espírito Santo, porque sem ele eu não conseguia suportar tudo o que viesse pela frente. Então eu busquei com todas as minhas forças. Foi maravilhoso, foi o preenchimento que me faltava, não é? Porque hoje pode haver situações que acontecem, porque todos nós temos problemas, temos dificuldades, temos situações que têm necessidade de serem resolvidas, não é? E que muitas das vezes as pessoas vão abaixo com essas situações. E hoje eu encaro-as de maneira diferente. O Espírito Santo para mim é o meu tudo, é o ar que eu respiro. Quem via aquela Sandra cabisbaixa, cara fechada, triste, angustiada, que nem falava, nem falava. Isso assim hoje vê, sai à porta, bom dia, boa tarde, com um sorriso, sempre, porque Ele está dentro de mim. Aquele vazio, aquela angústia, aquilo foi tudo preenchido. Hoje eu sou saudável, não é? Não sou mais doente, vou ao médico, faço as minhas análises, os meus exames, isso tudo, e está sempre tudo bem, graças a Deus. A nível de financeiro e familiar, eu estou bem, graças a Deus. A minha família, com a minha mãe, hoje, eu dou muito bem com a minha mãe. Deus me honrou de uma forma sobre modo grandiosa. Deus me supre toda a necessidade. É Ele, o Espírito Santo, que me dá essa força, é que me dá essa garra, não é? Porque não é, isso não vem de mim, vem dele. O Espírito Santo transformou a minha vida por completo. Nesta quarta-feira, teremos a quarta-feira da festa. Festa? Vai ter bailarico? Não, não tem bailarico não. Mas há uma festa quando um pecador se arrepende. Escrito está. Há uma festa no céu quando alguém decide abandonar a velha vida e começar com Deus uma nova etapa, uma nova vida. A senhora, o senhor que infelizmente se afastou, por isso há motivos para tristeza, há motivos para angústia, há motivos talvez até para sentimentos de culpa. Você tem vivido sua vida por viver ou sobrevivido. Tudo dá errado para si. Talvez um dia você teve a chama da fé acesa e hoje ela nem existe mais. Retorne aos braços de Deus. Faça com que essa festa se faça no céu. Quando você se entrega, quando você se arrepende, quando você se coloca diante de Deus com humildade, Ele vem sobre si, como veio sobre mim e tem vindo sobre milhares e milhões de pessoas em todo o mundo.
Você que nunca esteve na igreja, mas você diz: Felipe, a minha vida é uma tristeza. Eu gostaria que a minha vida fosse uma festa de alegria, de paz, de sossego, tranquilidade, segurança, confiança. Mas eu não consigo isso, não consegue, porque na verdade sem Deus nada somos, nada conseguimos. Para que você vai tentar uma coisa que só Deus pode lhe dar? Então venha hoje, ou melhor, amanhã, quarta-feira, buscar o Espírito Santo, se arrepender. Venha buscar essa festa que haverá no céu, mas também dentro de si, com a pessoa do Espírito Santo. Tudo muda quando o recebemos. Às 7h30 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite. É a noite da alma, o dia da alma, o dia de buscar a presença de Deus para a nossa alma, forte, forte até o fim, para que venhamos perseverar e alcançar o bem mais precioso que é a nossa salvação, em todas as igrejas universal do Reino de Deus.